Hora da gente ver a avaliação da liderança. É um momento que a gente faz uma pequena pesquisa de clima, que a gente vai compilar todas as informações que a gente levantou sobre o que as equipes têm de percepção sobre o quadro de liderança da empresa. Por que isso é importante? Porque a empresa consegue ter um cenário imparcial de como é que está a avaliação desses líderes. É diferente da alta gestão avaliar, é diferente do RH apontar. Não, é a percepção das equipes sobre os seus líderes. É quase uma avaliação 360, só que de forma mais informal, mas com informações extremamente importantes, tá? Profissionais em cargos de gestão muitas vezes não têm consciência de suas fraquezas e de seus pontos positivos. Quantas vezes você conversou com seu chefe dizendo, olha, eu acho que tal coisa poderia ser melhor, acho que tal coisa é muito positiva em ti? A gente não costuma dar esse tipo de feedback e eles ficam muito carentes disso, porque eles conversam com os seus líderes e ali os líderes às vezes têm uma percepção diferente e acabam orientando eles de alguma forma. Mas quem está ali com uma equipe recebendo essa liderança de fato sabe o que poderia ser melhor e diferente e às vezes não encontra o canal para falar sobre isso. Então, a gente conseguir dar esse feedback para eles depois também é muito importante para que eles consigam saber onde eles estão acertando e errando para continuar se desenvolvendo, tá? Raramente a gente encontra gestores que recebem feedbacks dos seus funcionários das suas competências. É o que eu acabei de falar. A gente senta para conversar com o nosso gestor para fazer um processo de feedback, é para que a gente receba um feedback, não é para a gente dar um feedback. É difícil existir essa cultura. Então, alimentá-los dessas informações é muito importante. E mais importante desses 4 motivos é que essa avaliação deve ser utilizada como parte central dos programas de desenvolvimento oferecidos à liderança. Eu sou totalmente contra qualquer coisa que seja compartilhada no sentido, preciso dar um treinamento para minha liderança, alguém tem algum material para me passar? Velho, tá, mas o que a sua liderança precisa? Qual é o tema específico? Todos precisam da mesma coisa? Eles têm níveis de maturidade iguais? São diferentes? É assim que a gente consegue identificar, não é pegando o material pronto e aplicando nas pessoas, tá? Então, mensuração da avaliação da liderança. Como é que eu apuro e normalmente demonstro isso para as empresas, tá? Eu tenho aqui, ó, gestor 1, gestor 3, pego todas essas avaliações aqui que são bem descritivas e qualitativas, eu pego lá e torno isso macro, tá? De tudo que eu escrevi aqui. O que pegou, o que teve de bom que foi citado e o que teve a melhorar. E aí a gente começa a trazer isso para esse quadro de forma para que fique mais visual, porque se eu apresentar aquilo lá daquela forma com todos os comentários na íntegra, vai ficar muita informação e não vai ficar fácil de entender. Então eu torno aquilo do micro para o macro, sempre tirando o mais importante. Então, por exemplo, líder 1, positivo e oportunidades. Não é fraqueza, não é ponto fraco, é oportunidades, é o que ele pode melhorar. Então, apoio constante à equipe, conhecimento do processo, é o que ele tem, foi citado pela equipe dele que ele tem de positivo. O que ele tem de oportunidade? Pouco feedback sobre o desempenho e ele precisa falar mais devagar porque ninguém entende o que ele fala. E assim você vai fazendo o líder 1, 2, 3, enfim, de quantos líderes tiver na organização. Depois você começa a ver o que realmente foi mais citado. Então, você vai planejar o seu desenvolvimento de liderança, você vai pegar aqui os motivos, tá? Ó, melhorar o feedback da equipe foi a questão que mais apareceu. Então, eu não vou começar oferecendo curso de delegação, de comunicação, se o que as equipes estão sentindo mais falta é feedback. Eu começo olhando para feedback e oferecendo um treinamento de feedback. É assim que a gente vai oferecer treinamentos que realmente atendam às necessidades da organização. Preciso treinar minha liderança. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou aplicar qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Faz um diagnóstico primeiro, entende a necessidade e atua sobre aquilo. É que nem receitar remédio para uma doença que você nem sabe qual é. Não existe isso, não vai funcionar. Identifica qual é a dor primeiro e depois você resolve, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente fosse pensar em qualquer desenvolvimento de plano de treinamento para líder, a gente começaria oferecendo treinamento sobre feedback, para depois a gente falar sobre planejamento e relacionamento com as áreas. E aí tem todas as outras questões.
Pode ser que algumas dessas questões, por exemplo, sejam só de um líder específico. Preciso oferecer isso para todo mundo? Não, eu vou buscar uma formação externa, enfim, para que ele possa participar de uma turma e consiga se desenvolver nesse aspecto. Então, não preciso colocar todo mundo no mesmo balaio para oferecer esse desenvolvimento. Consegue perceber a importância da gente ter essa avaliação de líder? Porque isso vai avaliar primeiro quanto eles estão retendo pessoas na organização, quanto eles estão conseguindo ser inspiradores, motivar e engajar as equipes, vai também alinhar muito o que a gente precisa fazer para eles em termos de desenvolvimento. Não o que o mercado está dizendo, não o que eles estão dizendo que querem, mas o que eles realmente precisam para se tornar líderes melhores na organização. Na próxima aula, vamos falar sobre objetivos futuros e eu estou te esperando lá.